Dicas e Dicas! Como estão? Eu me chamo Tami Pegorari e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Solta a vinheta, produção, que sou eu mesma. Bom, gente, hoje é uma série de vídeos, vai iniciar uma série de vídeos que eu já postei lá no meu Instagram, então se você não me segue, tá perdendo novidade. Segue lá, ó, Tami Underline Lohan. E hoje tem, como vocês viram, uma companhia muito especial, porque estamos na série de vídeo Uma Sanguínea, convivendo com outros temperamentos. Essa é a Ana e se apresenta, amiga. Oi, gente, eu sou a Ana. Minha amiga há muito Sou tempo. amiga há quase 10 anos da Tami e sou melancólica. Isso, gente. Então hoje, amizade sanguínea com melancólica. Como deve ser? Eu coloquei a caixinha de perguntas lá e também nós vamos contar um pouquinho da nossa história. Porque como ela falou, são 10 anos de história. Então tem muita coisa pra contar aí, né? Muita coisa mesmo. Amiga, vamos mesmo contar a nossa história mesmo. Desde o começo, como foi. E a gente vai vendo. Eu vou deixar ela falar um pouquinho mais, mas ela vai me matar. Mentira, gente, a Ana. Para com esse negócio, eu já vou quebrar um tabu aqui. Para com esse negócio de melancólica não fala nada. A Ana, vocês vão ver que ela desenvolve, ela fala tudo, ela não liga, né, amiga? Você é desinibida. A vida me ensinou a ser assim, né? Dependendo do momento. Então, assim, Ana, primeiro eu quero que você conta o que você lembra do início da nossa amizade. Bom, eu lembro que eu conheci você no retiro, né? No retiro de carnaval, foi? A gente se conheceu no retiro de carnaval. Não lembro o momento exato, acho que foi porque teve um campinho de partilha no fim, né? E você fez uma partilha muito profunda sobre uma situação familiar. E desde aquele momento eu me conectei bastante com você. E como você falou, né? Ela era uma pessoa bem diferente. Ela era uma pessoa muito pra dentro, né? Ela não era uma pessoa pá, assim, né? Ela não era. Ignorante. Era bem diferente. Era quase uma emo, se você fosse parar pra analisar. Mas isso por conta de traumas passados da vida dela, por conta de muita coisa que você carregou, né? Então, no começo da nossa amizade, a gente não éramos nós mesmos. A gente tinha quantos anos? Foi 2015? 14. Eu tinha 12 pra 13 anos e você tinha 13 pra 14 anos. Você tinha 12 ainda, eu tinha 13 ainda. Você não tinha 13 no A gente era muito novinho, então a gente tava naquela fase de escola e de não saber o que nós somos. Tipo assim, você tem uns amigos, né? Então, eu me rendia a personalidade de outras pessoas e não sabia qual era a Tami também. E além das coisas que você também tinha, E como era pra você lidar com uma pessoa tão diferente? Porque você estava acostumada com suas amigas, que eram bem... E eu era fechada. Eu não deixava, gente. Ela não me dava bom dia, eu só respondia e ficava com a cara fechada, brava. Como era isso? Tinha vez que eu não respondia. Como era? Porque eu era ignorante, só que você persistiu, você continuou na amizade. Você não falou assim, essa menina é chata, metida, tchau. Eu acho que isso foi a questão de feeling mesmo. Meu santo bateu com o seu desde a primeira. Por mais que nós duas éramos, ainda somos muito diferentes em muitos aspectos. Como acho que quando a gente tem uma amizade que o santo bate, não tem uma coisa que pare ela, né? E eu tava buscando me encontrar, né? Me encontrar em Deus, me encontrar dentro do grupo de oração, que eu ainda não frequentava, mas tipo, sempre vi minha família indo, eu também queria isso. E eu vi que isso também era uma luta dentro de você. Lá no fundinho era. Então eu pensei, não, vou arrastar aqui porque ela vai estar comigo. Então nem é isso, ela vai ficar, não vou me responder, se vai ficar aí grossa. Não ligo, vai comigo sim. E na época eu nem tinha muito acesso à internet, então eu nem conversava muito. Não. Era bem complicado. Pra vocês terem uma noção, pra mim era difícil estar ali, tá? Pertencer ali, ficar ali. Tanto que nesse ano não, nesse ano já fazia 2 anos. Mas eu fiquei um ano, né? Um ano assim. Isso foi em 2014. Em 2013 eu tinha ido a primeira vez no retiro. E eu nem sabia fazer. Por mais que eu fosse de berço católico, eu não fazia ideia de como era um retiro, do que era um retiro. Tinha uns jovens loucos, no Brito, e na minha escola falando de um retiro. E eu olhei para minhas amigas e falei, vamos, ninguém foi, só fui eu, só foi você. E eu apareci lá com um shortinho curto. Pareci no retiro de igreja da RCC. Tadinha. O shortinho mostrando a polpa da bunda. Você não sabia, né? Você não sabia. Não, era tipo, não polpa da bunda, porque
eu acho que até a gente, perdão, mas eu vou falar porque é o que eu e a Ana a gente vive. Eu acho que até aquela época, o tipo de shortinho que a gente usava, mais usasse roupas que hoje eu não usaria. Exato, não era polpa de bunda. Não. Eu falo polpa de bunda, eu era polpa de bunda daquela época. Porque assim. 10 anos atrás, que era bem diferente. Muito. Tipo assim, a nossa adolescência foi caótica, mas eu acho que a gente não passou por tanta coisa igual hoje. Sim. Graças a Muita Deus. coisa. Muita coisa. Eu passei por coisas pesadas, mas não foi tanto assim. Enfim, então assim, eu passava bullying. Então, tipo, em 2013, eu vi ela com os amigos dela. E eu achava muito legal. Muito legal. Só que eu fiquei quieta, né? Não fui atrás, porque eu era assim. E aí, no ano seguinte, em 2014, eu fui na filha da minha madrinha. Dormi na minha madrinha. Na terça-feira. Era Na feriado, terça. verdade. E, tipo, na terça, a Gia acordou com muita dor, só que a minha madrinha olhou pra mim. Minha madrinha falou, não, filha, a Gia acordou mal, mas a madrinha vai te levar. E a minha madrinha, foi a minha madrinha lá no parque. Nossa, ela saiu de uma ponta e foi pra outra. Eu fui na ponta e minha madrinha, gente, filha, a gente vai devagarinho, mas a gente vai. E minha madrinha foi de a pé comigo até lá. Tudo bem, que era só descer. Não foi pra subir depois. Tudo bem. E é o carinho dela. Ali, pelo amor de Deus, já falando comigo desde antes do último dia começar. E por quê? Aí teve um momento, acho que foi até no finalzinho do retiro, porque depois ia pra missa e acabou. O pregador falou pra gente se reunir em grupinhos. E eu fui com a Ana e acho que a Bibi tava junto. Acho que era você e a Bibi. Tinha mais uma galera, mas eu não entendi. Não, tipo, tinha um monte de gente, mas tipo, foi num grupinho com a gente, não foi todos seus amigos. Não. Eu acho que você e a Bibi. Aham. E aí, tipo assim, eu abri. Eu falei do que tava passando, não lembro, mas eu lembro que era muita coisa. Questão familiar. Da minha avó e tudo, né? Eu tava passando por um luto da minha avó e aquilo tinha me deixado assim, totalmente estressada com tudo e aquilo demorou. A Ana sabe porque ela participou muito desse momento de cura que Deus teve em mim. E, gente, demorou acho que uns 2 anos. Fácil pra Deus curar isso. Então, assim, só que Deus foi iniciando. E eu abri. Eu tava mais quieta, mas eu sempre fui te falar. Então eu olhei pra cara dela, você já quer pra falar? Vou falar, vou tacar na cara. E eu falei, olha, eu tô aqui, nesses últimos dias eu fiquei observando vocês, eu olhei vocês no ano passado, eu gosto disso, eu acho lindo que vocês têm, eu quero ter uma amizade assim. E chorei. Eu desabei. Chorando. Eu acho que a partida foi só minha daquele dia. Não, mas foi muito. Eu soltei, tipo, tudo. E eu acho que era Deus já curando, porque foi uma coisa muito especial. E eu lembro que teve uma senhorinha que começou a me acompanhar, e a Ana e a Bibi também. Porque eu lembro que qualquer coisa que eu tava com os meus pais, vocês, lá na igreja, vocês me puxavam pro lado de vocês. Eu não ficava sozinha, assim. Eu ia coisa com a minha avó, vocês me puxavam. Na verdade, era mais com a minha avó. Minha mãe ia, mas meu pai tava no processo ainda de ir pra igreja e tudo mais. Era uma coisa bem pá. Agora vamos chegar no terrível momento que a gente vai mostrar o nosso mau exemplo. Grupo de oração. Nós duas, você falou assim, eu ainda ia e faltava. Só que aí a Tami chegou na sua vida. Só que a Tami, que em vez de te arrastar e você arrastar a Tami, o que a gente fazia, amiga? Conta A aí. gente combinava junto de faltar. Eu tenho claro na minha mente de uma vez que a gente tava na missa do sábado, a gente se encontrou na porta da igreja, a gente falou, pronto, hoje não. Você vai hoje? Não. Ah, também não vou. Vamos assistir Super Dani. A gente ficou, foi desse jeito. Assistir Super Dani e Super Dani Normal, era essa a nossa rotina de sábado. Mas assim, a gente em 2014 se conheceu e de 2014 até o finalzinho de 2015 foi essa labuta de falar, ah, vamos. Ah, não vamos. Então, tipo assim, era mais faltado que era, e um faltar em 6, e um faltar em 8. Então era muito complicado. Teve uma vez que eu até fui, acho que sem você, mas eu fui com a Isa, minha prima. Eu fui com a Isa, minha prima. Não ficava, ainda não era comigo. E sabe, eu acho que hoje foi o pontapé inicial pra eu começar a ir de fato, o Acampa Crise. Tive o Acampa Crise em 2015, acho que foi setembro, e aí depois disso eu fiz 14 anos, aí a gente fez a camiseta, eu comprei a camiseta, e aí a gente começou a ir. Não, você não comprou? Ou foi a Bi? Foi a Bi. Então foi a Bi. Mas você não tem a representação do Maranatá? Ah, não, do Maranatá tem. Acho que você tá mandando do acampamento. A do Maranatá, a gente comprou a camiseta e comprou. Aí que a gente começou a ir, que foi começo de 16. Só que, gente, não tinha só o empecilho de eu não querer ir, da Ana, a gente fugir.
A minha mãe contribuía pra isso. Eu tô explorando minha mãe aqui nesse vídeo. Mas assim, a minha mãe, ela tinha muito medo, né? Porque eu tinha 15 anos, eu não saía muito como vocês acham. Tipo, não tinha 15 ainda, eu tinha 14 ainda. Mas tipo assim, eu fugia muito porque a minha mãe não tinha quem me deixar ir. Então minha mãe não me soltava assim. E eu era de sítio, gente. Minha criação nessa parte foi muito diferente da dos outros, né, amiga? Porque a minha mãe, ela era realmente aquela mãe de sítio. Não, você mora, você vai e vai voltar comigo. Você vai estar comigo. Então pra minha mãe era meio difícil. E aí a Marana, junto com a Fafá e a Marcos, nossa, perfeitas, chegaram e perguntavam pra minha mãe. E, gente, minha mãe olhou pra cara da coordenadora e falou assim, você vai cuidar da minha filha? eu 14 anos. Minha mãe também, quando eu não era nada, a gente era muito maturo. Mas minha mãe olhou porque ela falou assim, eu levo ela pra casa da avó dela, porque eu moro no sítio. Então no sítio o pessoal ficava difícil de me levar. Só que eles se prejudicavam e me deixaram em casa da minha avó, que era na cidade. Pra mim foi importante isso, pra mim o grupo de oração foi uma comunidade que a gente foi criando. Porque Deus estava frutificando em nós duas, nossa amizade, mas estava frutificando também o que era o grupo pra gente. Porque pra gente foi uma comunidade que foi se formando. A gente era as mais novinhas do grupo. A gente era as mais novinhas, cara. E pra nós foi muito especial, eu acho isso, porque o pessoal cuidava da gente, real. Cuidavam, sempre que a gente precisava de algum conselho, eles estavam lá pra gente. E a gente amadureceu muito nesse tempo. E lutavam pra gente estar ali, porque ia me buscava, te buscava. Foi a partir Você morava muito longe, né? Então Não, buscava. assim, gente, eu morava tão longe, era 2 quarteirões da igreja. Então buscava a Ana, me buscava. Mas a né? gente, a partir do grupo de oração, começou a seguir em outras coisas, né? Então, tipo, a partir do grupo, eu comecei a participar da missa, a gente começou a participar da liturgia jovem, da participar dos acólitos. Então a gente começou a, tipo, realmente entrar nesse mundo, né? Enfim, o grupo pra gente foi um divisor de águas. Foi porque a gente passava, igual muita gente olha pra mim, eu acho que a Ana também deve falar, porque hoje o que pega pra mim é eu falar que eu sou virgem, eu falar que eu sou casta, o pessoal, você viu a castidade? Mas como? Você é doida? E pra gente nunca foi algo normal. Não é algo habitual, é difícil, mas a gente consegue levar isso adiante pela nossa fé. Basicamente por aquilo que a gente acredita, isso basta. Isso basta. Aquilo Tipo assim, porque pra mim chegou um momento que pra mim não existia algo que não era castidade. Pra mim o namoro era castidade, pra mim também, porque tinha muitos casais no grupo e todos, a maioria ali, vivia. Você já se reconheceu melancólica de cara? Não. Eu era uma pessoa que eu era bem perdida no começo da minha vida. Assim, perdida no sentido, aquilo que eu falei no começo. Eu pegava um pouco das personalidades de todas as pessoas que estavam à minha volta e colocava como menina. Eu nunca tinha uma identidade própria quando eu era menor, né? Por questão de amizades e tal. Então, eu sempre fui uma pessoa meio estabanada, uma pessoa alegre, uma pessoa, sabe assim, ao mesmo tempo que eu era muito alegre, eu tinha meus momentos que eu não queria conversar com ninguém, que eu queria ficar na minha, que eu queria fazer minhas coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito artística, então eu queria ficar escrevendo, queria ficar fazendo as minhas coisinhas, sabe? No meu canto sem ninguém. Só que as pessoas que me conhecem, assim, que me conheciam fora da minha casa, então quando eu não estava assim, viam eu alegre, animando no grupo, viam eu brincando, então tipo, falava, uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, é sanguínea. Todo mundo, é sanguínea. E aí até ela veio, então eu sou sanguínea. Só que aí eu via coisas sobre o sanguíneo e eu pensava, mas eu não sou assim. Eu sou alegre, mas tem um limite pra eu ser alegre animada. Perigoso. Então, tipo assim, eu comecei a pensar assim, as pessoas estão me rotulando como sanguínea, só que eu não me identifico. E nem a minha mãe, minha mãe mais, né? Meu pai ainda não estudava tanto, mas a minha mãe, ela estava estudando bastante sobre essa questão de temperamento. E ela falou assim, eu recomendo você se identificar, você estudar sobre você mesma, ver quais são suas tendências, e aí sim, você tirar uma conclusão, porque eu também não vejo como você é uma sanguínea. Que é uma coisa importante, quem tá pesquisando agora temperamento, não faz teste Não na faz internet. teste, gente, pelo amor de Deus. Se identifique e te fala assim, tá, eu sou assim. O que mais se parece comigo aqui, sabe? E claro, eu sou uma melancólica, mas não é 100% das coisas lá que não tá como eu. Eu descobri uma coisa depois que eu fui estudar mais sobre esse assunto, e tem os aportes. Eu sou uma melancólica com aporte úmido. Existem melancólicos com aporte seco, são melancólicos fechados. Meu namorado é melancólico com aporte seco. Então ele é uma pessoa totalmente mais fechada do que eu. Eu não, eu já consigo ser do meu jeito, uma melancólica, eu só consigo rir, ser mais
vem da criação também. Isso, da personalidade, tudo assim, não é só o temperamento. O temperamento não é muleta pra gente ficar Exato. segura, né? E tem uma coisa importante falar disso, porque a Ana, ela é melancólica, ela se conheceu melancólica, só que ela convivia com uma sanguínea há muito tempo. Sua mãe é sanguínea, então você teve que ir aprendendo a lidar. Com certeza. Nossa. Foi diferente, porque, gente, hoje eu vejo e eu falo pra Ana, como você conseguiu tanto tempo achar, porque não foi fácil, não foi rápido que você se Não. descobriu. Não, Muito foi na tempo. pandemia, porque até antes da pandemia eu sou assim, bem como é 2020, bem comecinho. Porque eu tava começando a me reconhecer e eu falei, não, você tem o mesmo temperamento que o meu. E eu nem sabia que era sanguíneo melancólico direito, que era temperamentos. E você, não, amiga, você é. Com certeza, ele vai ver aí, mas com certeza que eu não sou. E aí você me contou. Então Isso ele foi tudo por conta dessa crise de identidade que eu tive, sabe? Não por, quem sou eu, assim, mas por eu não ter não deixar a minha essência sair de mim, sabe? Eu guardava o que era meu e pegava dos outros, então isso foi uma coisa muito complicada pra mim. Graças a Deus, hoje, eu deixei que no começo as pessoas ficaram implicando muito comigo. Você não é melancólica, você não é. E minha mãe, gente, convive com ela um dia dentro de casa, que vocês vão ver o temperamento dela. E fez muito sentido, porque tipo assim, Tami, você conhecia a Tami há tantos anos e não sabia que ela era melancólica? Porque a gente não conhecia. Exato, eu não estudava. E quando eu comecei a estudar e ela me explicou o porquê, e a partir do momento que eu me reconheci sanguínea, eu olhei e falei, amiga, você não é. Você não é. Não. E até hoje tem gente que olha e com certeza deve te colocar como uma sanguínea e você tem que falar, não, eu sou melancólica. Porque a Ana, gente, quando você passa e alguém chega em mim e fala, gente, não, eu acho que nunca mais falaram, mas Não, se eu falava, eu olhava e falava, não, Ana é melancólica e quem convive sabe. Porque a partir do momento que eu conheci, por isso que eu falo que se reconheça. Porque a partir do momento que você se reconhece, você consegue olhar pro outro e falar, eu te entendo. Graças a Deus, a gente começou a pensar sobre isso e a gente começou a reconhecer uma na outra como a gente deve, entre aspas, assim, se tratar. Porque no começo a gente era de uma forma e aí às vezes acabava tumultuando, né? Porque eu ia também. É um pouco. Olha, Caos. nós somos um caos. Então, ela foi aprendendo a maneira certa, às vezes, de me levar para uma conversa. Eu fui aprendendo a maneira mais certa de controlar ela. Então, tipo assim, às vezes a Tami tá assim, ó. Olha no meu olho. Calma. Foi assim, meu primeiro namoro, eu era muito estourada. Muito. Teve vezes que eu te pegava a Tami, juro, eu pegava ela assim. Olha aqui, o que tá acontecendo? Calma. Respira. Eu lembro de uma vez que eu saí do carro. E eu não vou olhar pra ele, eu não quero ficar perto dele, eu não quero. E ela olhou assim, pô, você vai na tua casa. Olha pra mim. Você respira. Você vai na tua casa. Aí ele te levar pra sua casa que você mora no sítio, não tem quem te levar. Ele vai te levar, vocês não vão conversar hoje, você vai respirar. Vai deixar claro pra ele que você ama ele mesmo assim. E vai pra sua casa. Depois vocês vão conversar. E assim, gente, isso é muito bom, porque a gente começa a falar, não, ela não faz isso pra ter, ela não vai ficar bem. Tem que fazer assim, assim, assado, é assim que você tem que, sabe? É muito legal. Eu tenho uma família, tem 2 pessoas sanguíneas também, minha mãe é sanguínea e minha irmã mais nova são sanguíneos. Então eu tive que aprender a lidar e aprender, tipo, a tratar mesmo, sabe? Tipo, minha mãe tá estourada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar revidando ela, gritando mais alto? Não, se minha mãe tá estourada comigo, calma, deixa ela respirar, ela vai, fica mais calma, a gente vai conversar. Eu não vou ficar cutucando ela no momento dela que ela tá estourando. Isso que tá, é uma coisa que o pessoal acha que porque o sanguíneo fala muito, porque o sanguíneo gosta de falar dos sentimentos, no momento que o sanguíneo tá estourado, que você tem que cutucar. E não é assim. O sanguíneo também tem um momento, e eu acho que você começou até me ensinar, porque eu não sabia desse meu momento, que a gente tem que parar e respirar. Sim. Que a gente não pode falar sobre o assunto. Eu sou assim, eu brigo com alguém hoje e eu olho assim e falo, não quero conversar com você agora. E ela já sabe que ela tem que me respeitar. Porque se continuar me cutucando, o sanguíneo ele é impulsivo. Então a minha velocidade vai falar mais alto e eu vou gritar, vou xingar, vou falar mal. E depois eu me senti um lixo. Mas tipo assim, na hora eu estourei. E aí é porque você tá usando seu temperamento como muleta? Não, mas é porque eu tenho. Por mais que eu conheça meu temperamento e sei que eu tenho que me acalmar, se a pessoa fica cutucando
quando no momento que eu É dela, é uma coisa que as pessoas falam, temperamento não é mulher, mas o temperamento nasce na pessoa. Então, a Tami sendo uma sanguínea, ela vai ter as tendências de um sanguíneo. O que cabe a ela, igual ela fez. Ela reconhece que ela vai estourar, então ela fala, não, eu não vou estourar, eu vou ficar quieta agora. E depois eu falo com calma sobre isso. É isso que diferencia você ter como muleta e você, tipo, trabalhar. Gente, eu vou falar história e depois eu vou chorar. Ela estoura, vira um dragão e depois ela senta e chora assim. Exato, tipo, eu fico muito mal. As pessoas olham e falam, nossa, você é ignorante. Mas eu não gosto de ser assim. Se você fala mal, se você fala isso, e aí que tá. Nem todo sanguíneo esquece as coisas fácil e rápido. Por isso que tem os aportes, igual a Ana falou, e por isso a gente tem que pensar que... Por que a gente fala temperamento não é muleta? Porque o sanguíneo, ele não é o espontâneo do sanguíneo. O melancólico não é espontâneo do melancólico. Você não vai olhar e falar assim, a Ana tem todas as características de melancólico, eu vou tratar ela só assim. Ela tem características de sanguíneo, ela tem características de fleumática, ela tem características de colérica. Só que o que explode nela é o melancólico. Então eu também tenho. E uma das coisas que eu tenho da melancolia é trazer algumas coisas. E a Ana sabe disso. Tem processos em mim que demoram muito. E aí entra como eu fui criada também. Eu tenho processos meio exatos. Então tem muitas coisas em mim que eu não consigo esquecer rapidamente. Amiga, eu tô mal porque eu fiquei emburrada, mas pô, eu avisei, sabe? E será que eu sou tão monstro assim? E aí a Ana veio toda doçura. E não, você não é um monstro, você é o seu jeito. Você tem que entender que você tem que se impor. Essa Ana acho que foi muito Tami, se imponha. Tami, se imponha. Porque eu tava muito mal, sabe? Eu não conseguia, as pessoas vinham falar de mim, pra mim e pros outros, como se eu fosse uma criança, sabe? E eu olhava e eu falo porque foi importante pra nossa amizade isso. Foi, porque acho que até aconteceu comigo isso também. A gente foi muito tempo levada com as mais novinhas, às vezes mais que bonitinhas, então a gente não tinha voz. Pra gente poder levantar a nossa voz e falar, é assim que eu quero, até quando eu peguei a coordenação. É assim que vai ser, é dessa forma, até tipo assim, ter aquele respeito. Não, realmente, vamos fazer dessa forma, demorou bastante. E eu lembro que isso, gente, tipo assim, independente de temperamento, a partir do momento que você tem uma responsabilidade a mais, isso aumenta. Porque eu acho que essa coordenação, e se você quiser pode falar um pouquinho disso, eu acho que isso te ajudou muito. Porque eu lembro que você aprendeu a se impor e isso você trazia pra mim. Porque eu não conseguia me impor. Até hoje eu muito, mas na época eu era um pouquinho menos. E no meu próprio relacionamento, eu deixava os outros mandarem. Verdade. Eu deixava os outros mandarem tudo. Sim. E tipo, a Ana chegava em mim, o relacionamento é seu. Você namora. A amizade é nossa. Ninguém tem que ficar escolhendo por você o que você vai fazer. Ninguém tem que escolher nada. Teve uma frase que a pessoa chegou em mim e falou, ai, você falou, na verdade, pra você. Ai, vocês nem, os dois nem parecem que namoram, porque quando tá com os amigos é diferente. É uma sanguínea que, como tá no meio das pessoas, ela parece um furacão. E isso é dela. Ela não fala, tipo assim, ela tá conversando comigo, mas ela tá conversando com 5 homens dentro comigo. E isso é ela, sabe? Isso e eu tô prestando atenção, tá aparecendo também, mas eu tô. E ela tá, tipo assim, tá ali com todo mundo, tá se divertindo com todo mundo. E é isso que faz ela ser única, é isso que faz você ser você. Não é porque, tipo, ela vai estar em um relacionamento que o mundo dela se fecha nesse relacionamento, assim. E, tipo, quando me falaram isso, eu lembro que foi até um baque pra mim, porque eu pensava, meu Deus, os dois estão ali brincando, se divertindo com todo mundo. Também. E as pessoas estão olhando com maldade, estão olhando assim, nossa, eles ficam juntos. Mas é complicado. É complicado. E eu falo que uma amizade, por isso, até quando vocês sabem que o temperamento uma pra outra, é muito de conhecer a pessoa. Sim. Então, tipo assim, por mais que eu seja esse furacão todo no meio das pessoas, quantas vezes eu olhava pra Ana, vem aqui, puxava ela, eu tinha falar com ela, porque eu sabia que comigo ela podia brigar comigo na frente de todo mundo, mas com ela eu não podia. Eu não podia falar, porque aí que tá, eu saber que o jeito que ela me tratava não era o jeito que eu devia tratar ela. Sim, esse é o ponto. Em qualquer tipo de amizade, seja de sanguíneo, melancólico, qualquer pessoa, você tem que conhecer, porque senão você acaba, as pessoas acabam brigando por muito pouco, né? Muito. E aí entra numa perguntinha aqui. A Ana tem vezes que fica quieta.
tem momentos que a gente tá com os outros e eu vejo que a Ana não tá bem. E, pô, eu vou chegar lá e falar, Ana, o que foi? Ou, Ana, você não pode fazer isso. Não, eu vou chegar no cantinho. Ela chega no cantinho e fala, amiga, você tá bem? Você quer ficar na sua? O que tá acontecendo? Antes, a gente não tinha esse feeling aí. Então, tipo, ela chegava já... O que aconteceu? Tá tudo bem? Aí eu digo assim, tá. Mas eu só queria ficar quietinha. Aí ela, não tá bem não. O que tá acontecendo? Porque a gente conhece, sabe? Quando ela olha pra mim e fala, tá tudo bem? E eu sei que não tá bem. Sim. Só que eu sei que naquele momento eu não posso falar com ela. Sim. Eu sei que naquele momento ela quer ficar quieta. Muitas vezes quando eu tô mal, você certeza, quando eu explodo e você quer, o que foi? E você não fala é porque você sabe que você não pode ficar tocando aquele assunto naquele momento. Sim. Então assim, a gente aprendeu a se reconhecer. E eu acho que é esse cuidado, sabe? Eu olho pra ela, tô bem. Eu chego nela, você não tá bem. Mas se você quiser, tô aqui. Sim. Fala comigo. Mas aí tem uma coisa, né? Às vezes você não invade não invade o bloqueio que eu coloco às vezes, só que ao mesmo tempo Tem momentos que tem que... ela tá muito atenta. Esses tempos mesmo, você me ligou por vídeo aqui, eu não sei, cara. Ela sabia. Era Deus. Era Deus, porque assim, eu não tava legal. E eu falei, não, vamos fazer uma chamada de vídeo, porque atualmente eu não moro mais aqui na minha cidade, eu moro em outro estado. Então, ela sabia daquele momento lá, e aí ela não chegou perguntando, ela foi introduzindo, a gente foi conversando, e aí quando eu me senti bem pra falar, eu falei. E aí ela, eu acho que é interessante a gente falar o que é muito de, cara, eu vou me abrir porque a pessoa se abre. Eu aprendi muito com o melancólico, eu vejo que muita gente olha assim e fala, como fazer um melancólico se abrir? Claro, eu demonstro bem que você se abre com ele. Porque eu aprendi isso com a minha amizade com a Ana. Um dia eu cheguei nela e falei, amiga, por que você se abre comigo? Por que eu sou diferente? Porque não é com todo mundo que fala, gente, a Ana não é assim com todo mundo. Sabe? E eu olhava assim e falava, por quê? Porque o meu irmão é melancólico. E quando ele me reconheceu melancólico, eu via que ele era muito diferente da Ana. E eu olhava assim, cara, como eu vou entrar? Porque com a Ana foi natural. Fica, por quê? mas acho que foi Foi a convivência. porque a Tânia, ela nunca teve, assim, só no começo, né, que ela foi mais fechada. Mas depois, eu não precisava me perguntar, já chegaram, Então, isso me fazia pensar, nossa, ela confia em mim. Eu posso confiar nela também. Porque não é assim, né, eu tenho amizades que sim, a gente já. Mas a gente tem muitos anos de amizade e acho que mesmo a gente sendo diferente, a gente tinha um pouquinho disso lá no fundo da gente que fazia a gente ter essas tendências, né? Então, eu ainda ficava com um pouco de medo, porque com a amizade eu sempre fui assim, muito do pouco. Então, eu pensava, será que vai acontecer alguma coisa? Mas, não, simplesmente fluía, sabe? Então, eu gostava muito. E eu lembro que ela falou pra mim, ela falou assim, demonstra, sabe? Porque foi demonstrando. E é muito importante isso, tá? Tem duas coisas. Ou, a primeira, se eu estou via WhatsApp, eu não respondo. E respondo. Quando eu não ligo. E respondo só, tipo, quando eu realmente estiver no momento ok. Porque, às vezes, a Tânia no WhatsApp, ela é muito intensa. Eu imagino. Não, é vídeo, áudio, foto, pá. Aí tem hora que eu tô até assim. Eu não vou conseguir dar a atenção devida pra ela nesse momento. Então, calma, eu vou responder isso. Quando é pessoalmente, eu só falo. Essa amiga, a gente não tá dando certo. Sabe? É ser sincero, porque assim, às vezes a amiga vai. Não, gente, não tenha medo de falar aquilo. Às vezes você vai conversar. Se a pessoa é sua amiga, ela não vai entender. Eu falo, amiga, agora não é o momento. Ela respeita esse meu espaço. E é isso que faz a E se a pessoa não respeitar, cara, eu aprendi isso com você. Ignora, gente. E daí? Deixa. Você é assim, sabe? É o jeito que você é. A Ana é assim. Quem conhecer ela tem que entender que ela é uma humana. Ai, porque você é cristão. Tá, somos cristãos, mas também somos humanos. Sim. Então, temos tudo. Exato. Temos nossas tendências, temos nossas falhas, temos nossos medos. E, cara, abre, fala. Eu quero ter uma amizade com essa pessoa. Então, seja verdadeira desde o início. Eu acho que é uma coisa assim que... Seja você, sabe?
que pega muito na nossa amizade, porque os momentos que a gente já passou por dificuldades. Os momentos que a gente mais passou por dificuldade era porque uma não tava sendo sincera com a outra. Sim. Muito, sempre isso. Então eu olho pra ela e falo, ó, quer saber, eu vou falar. E quando eu falo, eu vou falar, Ana. Gostou, não, vou falar. E ela falava. Aí eu falei, então beleza, então vamos falar. E fala. Tipo assim, muitas vezes assim, de ai, vai te deixar mal, pode ser que te deixe mal, mas se eu não te contar, nossa amizade não vai ser a mesma. Sim, porque a gente não vai estar sendo sincero uma com a outra. E isso assim, é o ponto inicial para qualquer tipo de amizade de qualquer temperamento. É sacrificar as minhas vontades para poder ser uma pessoa boa, uma amiga boa. Porque eu acho que assim, tudo bem, tem horas que realmente não dá. Tem hora que ela tem que se sacrificar de não ficar me perguntando muita coisa, porque ela sabe. Mas também tem momento que eu preciso me doar pra ela e falar, não, eu não tô assim no meu melhor momento pra conversar, mas fala, o que tá acontecendo com você? Então a gente precisa ter esse estado assim, de saber, tá? Nesse momento realmente eu preciso, ela precisa de alguém e esse alguém sou eu. Então não adianta ficar também, Porque não é achar que só porque eu sou uma pessoa expressiva, que eu sou também expressiva, que ele vai ter vários amigos. Muitas vezes a calma da pessoa vai ser você. A minha calma muitas vezes é a Ana. Porque eu sei que tem certas coisas da minha vida que eu vou contar pros outros e ninguém vai entender. Sim. Ninguém. Muito Específico, né? Específicas. Muito. Tipo, eu acho que o importante, se você é sanguíneo, pega essa dica. Muitas vezes a gente tem essa necessidade e a gente acha que a gente vai explodir, que a pessoa vai explodir, que a pessoa vai, sei lá. Porque pra mim é pesado, mas eu entrei muito nesse com amigos, com família, e eu mesma já passei por momentos depressivos, então eu falo assim, pra mim, às vezes eu falo assim, nossa, eu tô sendo dramática, mas ela não me entende. Tem momentos que eu olho assim e falo, cara, e se eu falar e depois a pessoa se cortar, a pessoa se matar, a pessoa tentar suicídio? Porque tem horas que vem na minha cabeça isso. Só que aí é você lembrar, pega esse. Às vezes não é sobre isso. Às vezes não é você a pessoa, às vezes é você a pessoa necessária. Mas às vezes você ficar em cima não vai evitar, mas pode prejudicar. Então tem momentos que se eu fico em cima da Ana, pode afastar ela até de Deus. Cara, quem sou eu pra afastar alguém de Deus? Ninguém. Então, toma cuidado, porque nós temos muito essa necessidade de levar as pessoas pra Deus, sabe? Porque se você é sanguíneo e tem muita vontade de evangelizar, pra gente, muitas vezes, se a gente não levar a alma pra Deus, não é radical igual foram com a gente, porque comigo tem que ser radical, a pessoa tem que chegar e você tá fazendo errado, apontar o dedo. Muitas vezes pros outros não é. Eu não vou chegar nela e fazer isso e não vai afastar ela de Deus, assim, ela vai falar, nossa, Deus me odeia, sou horrível. Então, tipo assim, é entender que nem todo mundo é igual a você. E nem todo sanguíneo é igual a você. Porque a minha mãe é sanguínea. E todo sanguíneo é igual a todo sanguíneo também, né? Exato. Gente, eu venho de uma família de 3 sanguíneos. Eu, minha mãe e meu pai somos sanguíneos, o meu irmão é melancólico. Então, assim, sim, o bichinho sofre da minha mão. E muitas vezes eu achava que minha mãe ia ser igual eu. Não. E nossos pais são humanos, tá? Sua mãe é humana, né, amiga? Você tem que lidar com o temperamento dela. Muitas vezes a gente acha que o que os nossos pais falam é lei, pronto, acabou. Eu vou ter que calar a boca e ouvir e tudo bem. E muitas vezes os pais precisam da gente. Sabe? Eu te fiz um acampamento de família, que inclusive eu recomendo. Muito bom. Já recomendei pra você, recomendo de novo. E ali eu aprendi a ter voz na minha casa. Sabe? Você é filho, mas você também tem que ter voz, porque você também é um ser humano, os seus pais são seres humanos que passam por momentos. Às vezes eu peguei a minha mãe precisando de um abraço. Então, você é sanguíneo, muitas vezes você vai piorar a situação se você falar. Mas muitas vezes você vai piorar a situação se você não falar. Porque eu tenho que me silenciar, mas tem vezes que eu tenho que cutucar. Sim. Tem vezes que é necessário eu chegar e falar, você vai falar? Sim. Porque senão esse incentivo a gente nunca fala, dependendo. Não. E outra também, ela falou uma coisa importante, ela junta numa bola de neve. Muitas vezes a gente consegue antecipar essa bola de neve. Muitas vezes a gente consegue chegar e falar, você vai falar agora, porque depois você vai explodir e não vai ser bom pra você. Então, mas também tem momentos, porque tem momentos que isso vai ser horrível pra ela. Então, tudo isso é de conhecer a pessoa, gente. Você conhece.
sabe? Se autoconheça pra conhecer o outro. Eu acho que eu comecei a entender a Ana quando eu me autoconheci, sabe? Porque se você se autoconhecendo, você sabe o seu limite. E aí você vai aprender a respeitar o limite do outro. E lembrar também, pedir perdão e perdoar. Porque a gente vai errar. Exato. Até hoje eu posso dizer limite. Tem hora que eu erro, filho. Tem hora que eu tento. Fala, que não é o momento. Isso é natural, isso, né? Só que ao invés de simplesmente empurrar e virar a cara e parar com a nossa sinceridade, a gente simplesmente tá, velho, desculpa. Tem a regra do sorvete na sua família, na sua amizade. amizade. Esse chego rápido dele vai entender. Gente, sério, é muito. Tem um momento de escape, sabe? Tem um momento de que você e sua amiga, vocês estão mal e você sabe que ali tudo vai se resolver. No meio das medas é o sorvete. Eu, amiga, vamos numa sorveteria? Gente, ela mora em outro estado. Quando você estiver aqui, a gente vai numa sorveteria também. E a gente se resolve no momento. Temos nossos momentos e a gente resolve na hora. A Ana tá morando fora. Então, amiga, vamos resolver. A gente se resolve, só que eu acho que tudo se resolve quando ela tá aqui e a gente sai pra tomar um sorvete. Porque é o nosso momento. Então tenha lazeres com seus amigos que faz vocês se acalmarem um pouco, sabe? Tenha um momento. Eu acho que além do sorvete, a festa do pijama é algo muito importante pra nós. Porque a gente consegue se abrir. Então, pega assim, eu gosto de. Meu amigo gosta de tal coisa. Pega isso, sabe? Não só pega pra sua amizade, mas pro seu relacionamento com sua família, relacionamento com seu namorado, com seu noivo, com seu marido. Enfim, com filho, com primo, com todo mundo. Pega essa dica. Pega uma coisa que a pessoa gosta e vai. Pega uma coisa que você gosta Um momento e pra vai. vocês, né, e seu amigo, a pessoa que tá do seu lado, poder simplesmente. A Tami é um exemplo vivo de caos, mantenha calma, e que às vezes a gente tem que chegar e falar mesmo. Mantenha calma, respira. Porque assim, é do melancólico também se desesperar muito e ficar muito preocupado com as coisas. Só que é a gente aqui dentro, sabe? É uma coisa muito interior. A Tami, você percebe na cara dela quando ela tá desesperada, sabe? Ela fica, sabe, o olho tremendo? Então, tipo, pra mim é mais fácil identificar nela quando ela precisa de calma. Então, com isso, já vou entrar em ação, sabe? Se eu vejo que ela tá ali dando um estalo, já vou. E aí, calma. E saiba que por mais que a pessoa tá fazendo você surtar, porque eu faço a Ana surtar quando eu tô assim, você tem que ser calma, cara, porque a pessoa não vai ser. Então, tipo assim, eu também tenho que entender o caos. Também é o contrário. Isso mesmo. A Ana tem vezes que ela é caos, só que o caos dela é interno, como ela falou. Então eu tenho que olhar pro Às vezes olhinho. tem que olhar através de mim pra poder ver o E caos. tudo isso é conhecimento. Sim. Conhecendo e se permitindo. Eu acho que se permitir conhecer o outro. O que eu já tinha falado. Confie na pessoa, mostra pra pessoa que você confia nela. E deixa ela no tempo dela. Aos poucos ela vai se abrir. Vai demorar! Muito! Mas vai acontecer. No nosso caso foi natural porque nós éramos muito pequenas. Mas hoje, se eu tenho um amigo que eu preciso que se abra comigo, eu deixo ele pro tempo dele, sabe? Então, sabe, quer ter amizade com o melancólico? Tenha calma. Deixe ele se mostrar a você como ele é. A maior dica que eu tenho pra melancólico que quer ter uma amizade com sanguíneo tenha paciência. Tenha muita paciência, porque às vezes uma coisa tão simples pra mim não é simples pra ela. Uma coisa fácil de resolver pra mim não é fácil de resolver pra ela. Então eu preciso ter paciência, escutar, porque a Tami, sanguíneos em geral, basicamente, pra chegar num ponto envolve milhões de outros pontos. Então eu tenho que aprender a escutar, tenho que aprender a ouvir, assim, o escutar é o principal. Às vezes ela não quer, tipo, um conselho, ela só quer ser ouvida. Ela só quer falar, só quer se expressar. Então, ser um bom ouvinte, com muita paciência, porque a mesma coisa que dói na gente, dói neles também. Então, se ela tá precisando de um momento pra conversar, isso é muito importante pra ela. Para um sanguíneo, a coisa assim que eles mais precisam fazer para desestressar é falar. Então, tenha paciência, porque eles precisam de muito, precisam muito da gente. E se a gente não tiver esse
essa paciência, as coisas não dão certo e eles se sentem menos à vontade pra conversar. Isso não é legal. Importante, eu acho que você falou assim, às vezes é um ponto, mas a gente precisa dar um rodeio. Muitas vezes, muita gente me corta. Eu já fui a pessoa que cortei. E com muito tempo eu aprendi que a Tami precisa falar. E se ela não fala, isso volta de Tipo dentro assim, dela e volta pior. Você deu uma volta inteira pra falar isso. Sim, eu dei, porque Gente, é o meu jeito. é muito difícil para as pessoas à volta dela entenderem isso. Eu, por muito tempo, foi muito difícil pra mim. Porque, tipo assim, uma coisa simples, pontual, a Tami envolve muito. E assim, é o jeito dela. Ela é assim. E se eu não amar ela desse jeito, eu não vou estar sendo amiga dela. Não existe hora ruim. Não existe hora ruim. Então, é uma diversão. Você está todo segundo. É um pra lá e pra cá. É tipo, se eu tô junto com a Tami, é pegar na mão e sair correndo. Sempre. Não tem uma vez que a gente não faz isso. Então, não tem tempo ruim. O feeling dela não é mais, tá? Só, amiga, vem aqui, vamos conversar. Não é. Ela me puxa, porque não existe mais um vem aqui, vamos conversar. Ela só pega na mão e vai. E o pessoal aprendeu, tá? Então, eu acho que um ponto positivo de ter amizade com o melancólico é a sinceridade, cara. Vai demorar um pouquinho, mas a partir do momento que a pessoa se abre, você vai ter sinceridade pro resto da sua vida. É muito bom isso e é muito importante, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, amiga. Gostou? Adorei! Ela é designer, tá? Ela é artista. Respeita a minha amiga que ela canta e ela pinta e ela é maravilhosa. É a minha amiga linda aqui, ela tem 20 anos, tá? Vou tentar colocar aqui, tá? Pra vocês também. Então segue lá, curte, veja, porque é uma obra de arte. Se você me segue no Instagram, muita gente vai ver até as canecas, porque eu uso direto essa caneca e posto aí. E é isso, gente. Então curte, compartilha, comenta aí o que você achou. Se você tem alguma dica que a gente deixou faltar, que às vezes você se identifica com um dos nossos temperamentos que você quer falar. Quem você quer próximo? Então coloca aí o temperamento que você quer vir aqui comigo, trocando experiência. Um beijo, curte, comenta, compartilha pros amigos. Dá o sininho aí e vai lá no meu Instagram que tem muita novidade lá, tá bom? Eu sou muito mais ativa lá do que aqui. Se você quer conversar comigo, vai lá. Beijo, gente. Tchau, Tchau. Goiana, a gente gravou o vídeo e eu vou zoar ela. Amiga, vem aqui. Que foi? Perdi o vídeo. Por quê? Por quê?